Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre apometria. Muitas pessoas vêm me perguntar e hoje me perguntaram lá nos stories do Insta, né? E aí eu peguei e respondi, disse, gente, eu não vou fazer uma resposta curtinha, eu vou fazer um vídeo mais longo. Então esse vídeo eu vou postar tanto no Insta quanto no YouTube, tá? Esse é o mesmo vídeo. Assim, eu tive a experiência de trabalhar com apometria lá em Porto Alegre, tá? No centro holístico, Portal da Luz. Eu não era a coordenadora, eu era uma médium que trabalhava, né? No início foi estranho porque eu não conhecia muita coisa, tipo, tu entra numa sala, tem várias cadeiras, tá? Cada cadeira senta um médium. Aí o coordenador, ele dá os comandos, mas antes tem a leitura do evangelho, aí todo mundo se conecta. Aí o coordenador fala o nome da pessoa que vai ser atendida. A pessoa não tá dentro da sala, ela tá numa sala de espera lá no outro lado. A gente não sabe quem é, tá? A não ser que não, tu sabe quem são as pessoas que estão sendo atendidas, mas eu nunca sabia quem era. Aí a gente se conectava com o nome da pessoa, o endereço que ela morava e o coordenador dava os comandos. Comandos são impulsos energéticos, tá? Baseado na física quântica, mecânica quântica, tá? Então, a gente dava saltos, né? Saltos quânticos, não salto corpo físico, ok? Como é que são os saltos quânticos? É importante eu detalhar, é que às vezes a linguagem que a gente usa na mecânica quântica, ela é diferente, né? Então tem que tentar traduzir, porque vocês podem não conhecer nada de mecânica quântica, né? Bom, saltos quânticos são assim, ó. Por exemplo, tu conta até número 7 e estala o dedo ou bate palma, e aí tu te projeta para a vibração, para a energia da outra pessoa ou do endereço que foi lido, tá? Então, tu sai do teu corpo, né? Porque a gente tem vários corpos, então o corpo sutil sai e vai ao encontro ou da pessoa ou do endereço ou os dois, tá? Aí, nessa projeção, é como se fosse uma projeção astral. Nessa projeção, então vamos dizer assim, que acho que fica mais fácil para entender, deve ser por isso que veio essa palavra para mim. Nessa projeção, tu consegue ver coisas que tu não sabe. Tu, pessoa física, não faz nem ideia. Então, eu lembro uma vez, no início assim, eu não via nada, eu só enxergava alguma luz. Aí eu falava pro coordenador, era o Rude, esse mesmo que eu falei no vídeo de ontem. Eu disse assim, Rude, eu não consigo ver nada, né? Tava iniciando meu desenvolvimento mediúnico, né? Aí ele assim, tá, fica aqui, porque só a tua vibração, a tua concentração te mantém concentrado, já ajuda os outros médiuns que estão há mais tempo e já conseguem ter outras respostas. Ok. Aí às vezes eu via uma luz, aí tu falava, então tipo assim, quem via um espírito, quem via a energia da casa, quem via alguma doença na pessoa, parece que eu tô com um cabelo aqui, que agonia, quem via alguma luz, todo mundo falava as coisas que viam, né? Ver não com o olho físico e sim com a mente, tá? Então, com os olhos astrais, né? Então, é como se fosse com a mente, só que é uma coisa que tu não lembra porque tu nunca vivesse, mas é como se fosse uma lembrança, tá? Pra quem nunca viu, não teve nenhuma visão espiritual, é assim, tá? O ver com o terceiro olho não é com os olhos físicos, é como se tu enxergasse com os olhos fechados. Aí eu via luz, por exemplo, tô vendo a luz roxa, tô vendo a luz amarela, e tá, e falava, ok. Daqui a pouco, eu tô sentindo que ela tá com vontade de chorar. Tô vendo que ela tá com problema cardíaco. Vocês devem escutar direto nos meus vídeos os cachorros, mas aqui em casa é assim, eles estão brincando o tempo inteiro.
Teve uma vez que eu lembro assim, que foi muito marcante porque acho que foi uma das primeiras vezes assim que eu tive uma resposta. Eu peguei e disse assim, ainda vejo, quando eu fecho os olhos ainda me recordo do que eu vi. Ela tinha um armário de 5 portas, um armário grande de madeira todo trabalhada assim na porta. E a porta do meio, ela fechava e a porta se abria. Ela fechava e a porta se abria. Quem nunca teve um armário antigo que fazia isso, né? Mas não quer dizer que é a mesma situação que era dela que eu vi naquele dia, tá? Eu não sabia, Grazi, não tinha ideia de que ela tinha um armário de 5 portas no quarto e que a porta não fechava. Só que nesse momento da minha visão, eu vi que ela tinha um espírito dentro desse armário, aqueles espíritos zombeteiros, sabe? Que fazem bagunça. Então, aqueles que escondem às vezes a coisa, que tu, por exemplo, tá procurando, sei lá, a régua laranja. Aí tu procura pela casa inteira, cadê a régua, cadê a régua, cadê a régua, e nada da régua, e nada da régua, e cadê a régua, e nada da régua, e olhou 5 vezes dentro da gaveta e nada da régua, daqui a pouco tu vai abrir a gaveta, tá aqui? Como é que eu não vi antes? Não viu porque tinha um espírito zombeteiro escondendo a régua, tá? Então esse espírito zombeteiro estava dentro do armário dela e ficava implicando com ela, empurrando a porta do lado de dentro do armário. Eu não sabia disso. Quando eu falei pra ela, ela ficou espantada. Porque esse dia foi um dia que eu dei um retorno para cliente, porque sempre que terminava essa sessão de apometria, alguém ia lá e dava o retorno para a pessoa. Eu lembro que eu dei esse retorno. Não sei porquê. A maioria das vezes era quem estava mais tempo, talvez foi mais lá para o final. Não lembro. Mas assim, o que a gente acaba curando na apometria? Podem ser doenças físicas, doenças emocionais, síndrome do pânico, depressão, vai trabalhando com isso. E tem coisas que é muito legal de trabalhar, que são coisas de vidas passadas. Então, às vezes, um relacionamento bem difícil, onde as pessoas não querem ficar junto, mas tem alguma coisa que atrai elas, que elas não sabem, não conseguem sair daquela relação e tal, e aquela relação já tá doentia, e aí vai fazer uma apometria. Eles lá no século XV, que era muito comum, fazer um pacto de sangue, né? Cortava o pulso, cada um, um homem e a mulher, e fazia um pacto de sangue, então misturava o sangue. Então esse pacto, ai, me arrepiei todo, esse pacto trazia para outras vidas. Então, fiz o pacto de sangue para sempre ficar contigo. E realmente fica aquela coisa amarrada, entendeu? Então isso era bem comum ver. Obsessão, muita obsessão. Então é possível, às vezes o obsessor é de outras vidas, às vezes o obsessor ele não sabe que ele tá morto, que ele está desencarnado, ele não sabe que aquela pessoa não pertence a ele. Ele acha que tem que ficar em cima daquela pessoa. Então, são vários fatores. Aí a gente consegue também tirar esse obsessor, conversando com ele, encaminhando ele para a luz, para o plano espiritual. Tem casos de doença que eu lembrei agora que a gente encaminha a pessoa, né, para hospital espiritual. Então a gente vê às vezes cirurgias astrais. Então, quantas cirurgias eu vi. E, bem interessante. E aí vem algumas recomendações. A gente nunca recomendava parar o tratamento com os médicos alopáticos. Nunca. Porque às vezes a pessoa precisa dessa matéria, ela precisa disso. Aí, né, quantos médicos dizem assim, meu Deus, mas tu tava com câncer, daqui a pouco a pessoa começou a se tratar com terapias holísticas e tal, e não tem mais nada, e o médico vai ver, sumiu. Não sei porquê, mas sumiu, né? Então, o médico alopático, né? Ele vai te dar o retorno através de exames.
se foi curado. Então é melhor que tu não pare o tratamento e faça parte dessas duas formas de cura, né? Deixa eu ver o que mais. Magia negra. Magia negra. A gente via bastante. E agora é um pouquinho mais pesado. Coisas que eu não acreditava. E quando eu fiz parte desse trabalho, assim, eu comecei a acreditar. Eu não acreditava em extraterrestre. Nunca tinha parado para pensar nisso. Só que nas sessões de apometria, eu via que as pessoas tinham um chip acoplado no corpo deles. Então, é muito comum aqui atrás, na nuca, ter um chip acoplado. E com a apometria a gente consegue tirar. Então, por exemplo, eu tenho enxaqueca, meu Deus, é 30 anos sofrendo de enxaqueca. Vou no médico e nada de descobrir, não sabem o que é, já tomei tudo quanto é remédio, não sei mais o que fazer e sofre de enxaqueca. Aí vai ver, tem um chip lá. Pode ter gente que vai dizer assim, meu Deus, a Grazi tá doida, né? Mas eu vi. E não é coisa que a gente cria na nossa mente, não é imaginação nossa, não. Porque não dá tempo de tu imaginar aquilo. E a minha imaginação não seria tão fértil para isso, porque a gente... eu sou uma médium meio descrente. Nossa, o que eu já fiz com os meus mentores, gente, vocês não fazem ideia. Às vezes eu falava assim, se tal coisa acontecer, aí eu acredito que tem espírito aqui. E aí o negócio acontecia. Então, depois disso, isso muito na adolescência ali, né? Eu levei tanta mijada já deles, dos meus mentores, da minha mentora. E teve uma vez... deixa eu contar isso. Teve uma vez que eu tava tomando banho e eu chamava a minha mentora de um nome, né? Aí ela me xingou, ela disse assim, não, eu não sou fulana, eu sou ciclana. E tá bom, mas tu nunca tinha me falado o teu nome, então, né, eu vou chamar do jeito que quiser. Então, eu sou uma médium assim, então assim, se eu sou uma médium meio descrente, meio que eu tenho que enxergar para acreditar, eu não teria a capacidade de criar isso. Então, realmente, a partir de lá, eu comecei a acreditar que existe extraterrestre, sim. É meio doido, mas é verdade. Deixa eu ver o que mais. Apometria. Gente, eu via uns seres muito estranhos. Eu fico, às vezes, olhando pro chão, assim, lembrando da situação. Uns seres com os olhos vermelhos, tipo lobo, coisa assim. Era meio assustador. Então a gente vê bastante coisa, por isso que é um grupo de médiums para trabalhar com isso, né? Lá nos Estados Unidos, eu cheguei a atender um rapaz, eu disse, olha, dá para resolver com a apometria, mas aí eu tava com um pouco de receio, porque tu pode mexer com muita coisa, e a gente tem que ter uma certa proteção, né? Aí eu recebi dos mentores dele que era possível eu mexer com isso, eu fazer apometria para ele, aí acabei fazendo, tá? Mas senão é difícil a gente fazer sozinho, normalmente com outros médiums. Até porque assim, um médium sente o cheiro, outro vê, outro escuta, cada um tem a sua capacidade espiritual, mediúnica, e quando é um grupo de médiums, junta todas essas capacidades, todas essas experiências e tal, e ajuda a conduzir e a resolver melhor a situação, tá? Então, eu prefiro trabalhar a apometria em grupo. É muito melhor, é muito mais eficaz e mais seguro também. Então, a apometria, ela funciona através da física quântica, são esses saltos, esses impulsos, tá? Que te projetam para aquela situação, para aquela pessoa, e depois tu tem que voltar para o corpo. Às vezes eu saía de lá assim meia dor,
meia tonta, mas é porque a gente ficava desdobrado e eu me via lá no plano espiritual sendo atendida pelos médicos e tal. Então, às vezes o Rudy fazia isso, ó. Essa noite vocês vão passar no hospital, amanhã, quando todo mundo acordar, vai estar cada um no seu corpo natal. Teve momentos que eu não estava fazendo apometria, que eu me sentia desdobrada. Teve uma vez que eu fui fazer um círculo de construção de paz com uma amiga minha, lá em Porto Alegre também, e eu falei assim, Débora, hoje eu tô desdobrada. E eu conversei com a minha mentora, e ela disse que é para ficar assim, e que hoje o círculo é tu que vai conduzir e eu vou coordenar. Aí tá, ela facilitou aquele círculo e tal. Outro momento eu explico isso aí não tem nada a ver com mediunidade, mas é uma técnica bem bacana de resolução de conflitos. Então, naquele dia eu fiquei desdobrada, isso às vezes era comum. Ultimamente não mais, mas às vezes eu tô meio aérea assim, aí eu paro. Disse, tô desdobrado. Então é o tempo, às vezes o teu perispírito ele tem que estar num outro lugar. Ou, por exemplo, assim, às vezes tem projeções astrais, não sei se vocês já fizeram. Vou deixar isso para um outro vídeo, falar de projeção, tá bom? Acho que deu 16 minutos, tá ótimo, conversei bastante. Acho que deu para ter uma ideia. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo, eu vou respondendo cada um. Se tiverem interesse em outras questões, me chamem no direct, se não quiserem colocar nos comentários, mas eu tô aqui, tá bom, gente? Ou no direct ou no WhatsApp, né? Podem me chamar no WhatsApp, tem na bio do Insta e eu vou deixar também na descrição do YouTube, tá? Gente, deu? Senão vocês me matam. Amo vocês!